Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas quero relatar uma situação que há muito vem me intrigando, vem me deixando até meio surpreso com algumas perguntas e algumas vivências que eu estou tendo na minha vida. Ok? Com relação à parte em que o narcisista ele finge que desiste da sua vítima. Vocês podem estar se perguntando se vocês foram descartados, se vocês estão separados, se vocês estão há muito tempo sem uma investida, sem uma mensagem do narcisista. Enfim, hoje é sobre esse assunto. O narcisista, ele te esquece, ele se vinga de você de alguma forma, ele te vigia nas redes sociais de algum modo. Essa que é a grande questão. Hoje o vídeo vai ser direcionado a isso, a um pouco da minha vivência e a vivência de alguns conhecidos, de algumas pessoas que eu atendi e que a história é muito parecida, ok? Então vamos lá. Certa vez, uma paciente veio me relatar que, devido a estar separado do narcisista há muito tempo, até anos, e está nesse processo de cura, né? Porque o narcisista, querendo ou não, deixa sequelas na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional e até mesmo na sua vida sexual, principalmente na espiritual, né? Então, ela veio me perguntar, numa consulta que eu estava tendo com ela, se o narcisista ele pode ficar quanto tempo sem mandar uma mensagem, sem dar um sinal de vida, alguma coisa nesse sentido. Aí eu, humildemente, perguntei para ela quanto tempo ela já estava separada. Tinha sido o nosso primeiro contato, nossa primeira consulta, né? Aí ela me informou que já estava indo para 3 para 4 anos já sem nenhum contato com o narcisista. E nesse tempo todo ele não mandou mensagem nenhuma, né? Não mandou mensagem, não mandou nenhum sinal de vida, né? Enfim. E ela estava achando que esse processo de abandono, de isolamento, de fim de um ciclo, de um relacionamento tinha realmente terminado. Só que ela ainda estava sentindo as sequelas desse relacionamento, né? Aí ela me fez essa pergunta e eu respondi ela prontamente. Eu falei, 4 anos, 3 anos, infelizmente a manipulação e a exposição que nós tivemos, eu me incluo nisso também, porque eu também sou uma ex-vítima de uma narcisista. Então, as sequelas que são deixadas no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, são sequelas que realmente você tem que levar meses, anos para ir se curar. Principalmente quando eu falo para vocês com relação ao contato zero, né? Não deixar suas redes sociais abertas, entendeu? Dentro do possível. Se não tem como você não manter contato com o narcisista, seja através de um filho que vocês têm em comum, uma empresa que vocês têm em comum, né, um comércio, etc. Alguma coisa que vocês têm em comum e é necessário você manter esse vínculo, use um advogado especializado ou use o método pé da cinza, tá ok? Aí na internet ou até mesmo, se me perguntarem, se me chamarem no privado, eu vou explicar mais sobre esse assunto. Um dia eu vou entrar mais nesse assunto sobre pé da cinza, mas vou voltar lá, ao tema principal. Então ela estava já até 3 para 4 anos já nesse processo, mas ela não estava sentindo algumas sequelas no corpo. Aí eu falei, isso é normal, entendeu? Mas como é que tá as tuas redes sociais? Ainda está aberta? Você deixa aberta? Ela falou, não, minhas redes sociais são abertas, meus filhos veem, meus parentes veem, não tem nada privado, eu não bloqueei ele, mas na esperança que um dia, né, no início, né, assim que tinha recém-separado, ela estava com o intuito ainda de, né, naquele modo que nós vivemos, né, de estar espionando, de estar stalkeando, né,
tá vendo ele sendo feliz, tá vendo ele com outra pessoa, com outra mulher, com outro homem, etc. Enfim. Então ela estava nesse processo ainda, só que ela, à medida do possível, ela foi, né, trabalhando sentimental, trabalhando espiritual, e o narcisista, por sua vez, foi seguindo a vida dele. Só que ele não tem nada em comum. Não tinha nada em comum, não tem nada em comum. Não tem filho, não tem empresa, etc, etc. Aí eu falei pra ela, com relação a isso tudo, eu falei, ó, você realmente, se você não tem vínculo, é mais fácil você bloquear. Só que, enfim, nesse tempo todo, nesses 3 anos e pouco que ela ficou separada, pelo tempo que ela deixou exposto a vida dela particular, né, na internet, né, porque ela teve um momento do luto, ela teve um momento da cura íntima, da cura pessoal, ela deixou as redes sociais dela abertas. Com toda certeza o narcisista viu todos os passos dela durante esses 3 anos, 4 anos. Mais do que nunca estudou todos os processos e os modos que podem fazer com que ele volte, que ele voltasse, né, à vida dela atual. Ou seja, quando foi agora essa semana, ela me relatou que ele realmente mandou uma mensagem, né, sentindo saudade, sentindo que é a mulher da vida dele, etc, etc. Aquele papo que a gente já conhece, né? É o famoso Ruben, né? Depois de 4 anos, praticamente, né? E ela ficou surpresa, né? Então, o nosso intuito da nossa conversa, da nossa terapia, né? Do atendimento foi sobre isso, né? Aí eu tomei a liberdade de falar com ela que realmente isso acontece. O narcisista, ele estuda a gente, ele fiscaliza a gente, stalkeia a gente, para que no momento certo, quando ele sentir que não tem mais nenhum suprimento, ele volte a atacar aquele suprimento que há 2, 3 anos, 4 anos atrás, 2 meses, uma semana, enfim, não importa. Ele necessite, que ele esteja precisando, né? Então, por aí você já tira. É um caso assim extremo, né? É um caso onde a pessoa já está curada, já está vivendo uma outra vida, né? Não se relacionou com mais ninguém, ela mesmo se fechou para o amor, né? É uma situação, uma sequela que o narcisista ou o narcisista deixa na nossa vida. Então ela se fechou para o amor e agora, com a vida dela já caminhando financeiramente, né? Caminhando espiritualmente, que ela voltou a frequentar uma religião, né? Frequentou a sair, a ver gente, a conversar com os antigos colegas, que todo mundo se afasta quando você está nesse processo. Entendeu? Por mais que a pessoa tente te alertar, mas você não vai acreditar que a pessoa é assim, é sabe. Enfim. Então é um processo que todo de cura que ela está vivendo. Enfim, agora o narcisista voltou. E mais do que nunca ela está balançada, né? Aí você vê o grau de, de maldade que a pessoa, depois que destrói a teu psicológico, o teu espiritual, ainda volta para tentar culminar, acabar de vez com a sua vida. Então, eu como terapeuta, eu falei para ela da seguinte forma, olha, a minha decisão, quando eu saí da vida de uma narcisista, eu não voltei. Eu não stalkeei, eu não bloqueei, não procurei ficar, né, denigrindo a imagem da pessoa na internet ou em outros em outros tipos de relacionamento, seja de amigos próximos, de amigos em comum, né? Não defamei, enfim, porque quanto mais eu fizesse isso, mais eu estaria preso ao vínculo. Então foi o que eu passei para ela. Quanto mais você viver nesse processo, mais abertura você está dando para ele. Mais abertura você está dando para que a sua vida retrocesse de novo. Ou seja, se você tem um processo em comum com ele, é óbvio que você vai ter que usar um método de pedra cinza ou um advogado, porque hoje em dia tem muito advogado especializado nessas causas narcisistas, essas causas narcísicas. Ou você simplesmente cortar todo o vínculo, né? Não estou dizendo para você ser aquele tipo de pessoa que para você viver você tem que se ocultar, né? Se esconder do mundo. Não. Estou dizendo para você viver a sua vida, mas de uma forma que você tenha consciência que amanhã ou depois, se você deixar toda a sua vida exposta
toda a sua vida é, é, aberta de uma forma que ela chegue, que as mensagens, que as suas postagens, que as suas falas cheguem ao narcisista através dos macacos voadores, realmente ele, quando se sentir sem suprimento, quando ele se sentir sem, é, sem um pedestal, sem uma nova fonte de suprimento, sem uma categoria de pessoas que são empatas, que podem preencher esse vazio que ele, que ele possui, ele vai voltar para o suprimento antigo. Entendeu? Ainda mais quando ele vê que a pessoa deixou espaço, deixou aberto todo tipo de comunicação possível para que ele retorne. Então, gente, é o que eu falo para vocês. Se a gente se cuidar, se a gente estudar, se a gente aprender o mínimo que for sobre narcisismo, sobre relações tóxicas, a gente, querendo ou não, a gente fica livre desse tipo de manipulações futuras, de relacionamentos futuros. Então, é o que eu comento e falo sempre nos atendimentos que eu tenho e que eu faço. Seja simples, seja humilde, mas viva a tua forma de uma maneira que você não tenha que chamar a atenção, que você não tenha que ir postando tudo na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, né? Então, é um conselho que eu dou. Portanto, assim, minhas redes sociais, como eu já comentei em outros vídeos, minhas redes sociais, elas são privadas. Só vê quem é do meu círculo mais íntimo e os amigos em comuns que eu tinha, que ainda tenho ainda. É pouquíssimos, mas são conscientes que não podem e não devem e não fazem o jogo de macaco voadores. Então, assim, com relação a isso, eu sou bem brindado, entendeu? E meu lado espiritual, que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu sempre faço as minhas orações, faço as minhas, sabe, os meus jejuns, os meus, acendo as minhas velas, acendo meus incensos. Então, assim, é tudo focado para que o meu psicológico e o meu espiritual esteja fortalecido contra qualquer tipo de ataque. Porque, com certeza, quando o narcisista vê essas brechas, ele manda energia ruim, ele faz trabalho para te deixar, para te destruir, deixar amarrado, te deixar preso a ele ainda. Não, porque quando você tem um ato sexual com o narcisista, querendo ou não, você cria um laço espiritual profundo. Entendeu? Você abre brecha para que obsessores que andam com o narcisista entrem na sua áurea também, né? No seu campo magnético, eletromagnético, vamos dizer assim, no seu perispírito. Então, no seu mundo espiritual, você abriu essa brecha, você consentiu para que esses obsessores que andam com ele se encarreguem de afetar a sua vida. Então, são vínculos que, querendo ou não, você tem que desfazer esses nós. Você tem que procurar ajuda, não que seja na oração, num terreiro. Eu não sei qual o segmento religioso que você acredita, mas, enfim, ponha sempre na sua mente a oração de coração aberto, de mente aberta, ela chega a Deus, ela chega a seus guardiões, ela chega às suas guardiãs, ela chega à sua ancestralidade. Então é nisso que você tem que muito se agarrar, porque o lado sombrio do narcisista, ele é maléfico, ele é diabólico. Então, gente, se atente para isso, tá? Fique bem esperto com relação a isso tudo. Então, finalizando, o narcisista volta, independente do tempo, volta. O narcisista, ele te estudou durante esse tempo todo que você deixou brechas abertas? Sim, se estudou. Ele está carente de algum suprimento? Tá. Ele pode até ter chegado numa idade avançada, onde ele vê que os suprimentos dele já não são mais de qualidades, ou seja, não são pessoas que enchem a bola dele, não são pessoas que têm um grau de influência, de visibilidade, que ele necessita para entrar nesse ciclo, para ele entrar nessa egrégora, né?
de ser uma pessoa bem vista, de ser uma pessoa bem quista, de ser uma pessoa bem religiosa, de ser uma pessoa do bem, enfim. Então esse ciclo, quando ele é fechado para o narcisista, quando ele atinge uma certa idade, ele vai procurar seus suprimentos que estão na agenda deles, seus suprimentos que estão ainda, que ainda deixaram brecha para ele aberto para que ele retornasse. Então, gente, fique bem esperto e peço obrigado a vocês. Inscreva no canal, tá? Coloque o tema que vocês querem que eu fale, ou como outras pessoas estão falando também, que é sobre história da vida delas, com narcisista, com pai, com mãe, com irmão, enfim, com a família. Então, se vocês tiverem, me chamam no privado, se vocês quiserem que eu relate, que eu conte, essa é a minha linha. É a minha linha de trabalho, é uma linha que eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para ficar famoso, não é, esse nunca foi meu intuito, nunca será. Então, assim, eu estou aqui realmente para poder fazer com que as pessoas se libertem. Abrem a sua mente, nem que seja uma mente, mas que essa mente se abra para o novo, para o conhecido. E nunca mais fique dependente de uma pessoa tão covarde, de uma pessoa tão traíra, de uma pessoa tão maléfica que é um narcisista. Tá ok? Então, gente, obrigado aí. Se inscreva no canal aí, deixa seu like, dá uma curtida nesse vídeo, tá ok? Vamos compartilhar esse vídeo para que cheguem a outras pessoas. O YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo de qualidade, tá ok? É uma conversa, é um bate-papo e é um pouco da minha vivência, a vivência do que eu estou aprendendo ainda com os atendimentos. Tá ok, gente? Obrigado aí pela companhia e desde já, contato zero, tá ok, gente? Obrigadão.